Olá, irmãos, dando sequência aos nossos devocionais, A Casa Firmada sobre a Rocha, nós vamos hoje conversar sobre a característica daquele que edifica sua casa sobre a rocha. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha é chamado por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 24, de pessoa prudente. Vejamos o que diz o texto. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Por que seria caracterizado como prudente aquele que edifica a sua casa sobre a rocha? Ora, o texto vai seguir e nos explicar claramente o porquê. As adversidades virão contra aquela casa, virão ventos, chuvas, rios, e aquela casa ali ficará firme, permanecerá firme apesar de todas essas intempéries. Aquele que constrói a casa sobre a rocha pode não ser considerado a pessoa mais esperta aos padrões do mundo. Ora, ele construiu sobre um lugar difícil, ele construiu sobre um lugar árduo. Há tantos outros lugares que seriam muito mais fáceis de construir a sua casa. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha é prudente, ele é caracterizado como uma pessoa prudente. Ele consegue enxergar além das facilidades, além das circunstâncias imediatas que se apresentam. Ora, é óbvio que ninguém vai construir a casa sobre a areia quando a chuva, o vento, os rios estão passando, mas é preciso a prudência de saber que todas essas coisas poderiam vir, poderiam se abater sobre a casa. E é por isso que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, esse sim é chamado de prudente. Ele tem a condição de enxergar um pouco mais além e saber que as adversidades virão e que a sua casa precisa estar firmada em um local sólido, para que não venha a ruir. Por isso, hoje eu gostaria de convidar você que nos acompanha nesse momento a assumir essa mesma postura. A postura de uma pessoa prudente, que analisa bem a vida, não simplesmente pelo que ela apresenta agora, imediatamente, mas também considerando tudo aquilo que ainda pode vir. Se a sua vida fosse posta à prova hoje, ela resistiria à prova das adversidades, à prova das intempéries, à prova do julgamento de Deus? Somente uma casa firmada sobre a rocha resiste a tudo isso. Por isso, nós enxergamos no texto, conforme segue aqui até o verso 29, duas propostas muito claras. Uma é a proposta da facilidade, mas a facilidade fracassada no fim, que apesar de trazer certos benefícios no início, de ser algo mais leve, mais tranquilo que a construção da casa na areia, mostra-se falha, insuficiente. É preciso que nós assumamos a postura da pessoa prudente, que apesar das adversidades, da dificuldade, do árduo trabalho, decida edificar a casa sobre a rocha. Que nós assim façamos, em nome de Jesus. Nosso Deus, nos abençoa nesse tempo, Pai querido, para que nós venhamos a agir com prudência, para que nós possamos, Senhor Deus, enxergar além do imediato e firmar a nossa casa sobre a rocha, sabendo, Senhor Deus, que nós vamos enfrentar tempos desafiadores, difíceis, Senhor, sabendo, Pai querido, que nós vamos chegar em um momento em que a construção de nossas vidas vai ser testada e ela precisa estar sólida, Senhor Deus, para que não venha a ruir. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar desse modo e a nos comprometermos, Senhor Deus, com construir a nossa casa sobre a rocha. Não nos permita, Senhor Deus, sermos seduzidos pela facilidade de construir a casa sobre a areia, mas nos dá, Senhor Deus, a coragem e a força para que nós possamos construir e edificar a nossa casa sobre a rocha. É que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.